Então, boa noite, Elisa. Obrigada por você aceitar, né, fazer essa partilha de aula comigo. A gente está aqui numa docência compartilhada. Então, gostaria, assim, que você se apresentasse um bocadinho para esse pessoal aí do Pacman, e depois eu vou fazer, assim, algumas perguntas, pode ser? Ok. Então, boa noite a todos e a todas. Antes de mais, quero agradecer à professora Eliane por o convite para estar aqui hoje um bocadinho convosco, neste curso de pós-graduação em ensino de ciência e matemática e no âmbito desta disciplina de formação de professores em ciências e matemática. Pronto, a ideia e aquilo que a Eliane, quando me lançou o convite, o desafio que me lançou, foi de estar aqui um bocadinho a partilhar convosco a minha experiência enquanto professora da Escola Básica, que é isso que eu sou em Portugal, sou professora da Escola Básica há 23 anos, mas também a experiência que eu fui adquirindo ao longo do tempo por participar em grupos de investigação, onde tomei contacto com a Eliane, na área da formação de professores, nomeadamente na investigação sobre a mediação dos professores em sala de aula, as ações e as linguagens do professor em sala de aula, e também uma modesta experiência que começou há relativamente pouco tempo de colaborar, ainda que a tempo parcial, com uma instituição de ensino superior em Portugal que é responsável pela formação de professores para o ensino básico, para a escola básica. Daí eu ter aceito o desafio, uma vez que tenho alguma experiência, tanto vivida no papel de professora, como também agora do lado da formação numa instituição responsável pela formação de professores. É isso. Obrigada, Elisa. Olha, eu quero também aqui agradecer publicamente. A Elisa sempre tem colaborado com a gente, né, com a Unifesp, com Articulações, na série Articula-te, e tem partilhado muitas informações, né, e mostrando como é o ensino português, e mesmo a formação de professores em Portugal. E aí ela até ajudou-me aqui no desafio de também fazer esse estudo comparativo Brasil-Portugal. Então, quero agradecer, Elisa, aí publicamente, tá bom? E aí a gente combinou previamente, já está aqui tudo combinado, 4 perguntas. Então, eu vou fazer a primeira, e aí a Elisa vai explicando, e depois, se algum aluno, depois de assistir o vídeo, tiver mais alguma questão, né, Elisa, aí a gente tenta encontrar uma forma de comunicar com eles, tá bom? Então, a primeira, como o tema da aula, né, é uma comparação entre a formação de professores no Brasil e em Portugal, o que a Elisa acha de comparar, né, essas realidades, já que são realidades, assim, de países, realidades tão distintas, né, em 2 países, ou se a gente está só mesmo a comparar as estruturas do ensino não superior e superior nos 2 países. O que você acha aí desse desafio aí da comparação? Como é que você vê isso? Eu acho que na tua pergunta tu acabaste por dizer aquilo que eu acho que é importante e fundamental termos em atenção, que é impossível comparar o que não tem comparação. São 2 realidades sociais, culturais, completamente, ainda que a matriz seja comum, são 2 realidades completamente distintas, e acho que comparar acaba por ser injusto para qualquer um dos países. Portanto, não estamos a comparar a qualidade ou a comparar a formação de per si, ou seja, o impacto que ela tem na vida e na formação dos professores que depois vão para o terreno, mas estamos apenas a comparar a estrutura dos cursos de formação, dos programas de formação, em termos de horas, de unidades curriculares, em termos de abordagens interdisciplinares até que possam existir no âmbito da formação, e jamais comparar 2 realidades que são completamente diferentes. Nós em Portugal vivemos, ainda que num contexto mais privilegiado, somos um país pequeno, não é? Com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso tem de limitações, estamos na cauda da Europa, estamos sempre dependentes de financiamento europeu, não é? Do pouco que nos vai chegando da Europa, mas comparativamente com o Brasil, estamos numa realidade muito mais privilegiada e o nosso ensino e o nosso sistema de colocação de professores, por exemplo,
é todo gerido a nível nacional, nós temos um único Estado que gera toda a formação, toda a colocação de professores, toda a escola pública está assente no Estado, faz parte da máquina do Estado, estamos todos na folha de pagamentos do mesmo patrão, não é? E vocês têm realidades diferentes, consoante é federal, é estadual, não é? De uma região é de uma maneira, noutra é de outra, um município muda. Nós aqui não, nós temos, em todos os municípios é tudo igual, em todas as regiões é igual, portanto somos geridos, é uma gestão centralizada, não é? Portanto, o impacto que isso depois tem na forma como se vive a escola é completamente distinto. Agora, aqui, o que eu acho que está no objetivo daquilo que a Eliane vos vai apresentar no âmbito desta aula, é uma comparação da estrutura dos cursos de formação, ou seja, no modo como os cursos estão pensados, estruturados, as horas de estágio, o contacto com a prática profissional em sala de aula, a prática letiva supervisionada, tudo isso, ela vai-vos falar um bocadinho como é que funciona, no fundo explicar como é que funcionam as duas realidades, mas jamais comparar, porque seria injusto para qualquer um dos países, não é? Não se pode comparar o que não tem comparação. Obrigada. Então, agora eu vou passar para a segunda questão. Se a Elisa pudesse falar um bocadinho sobre os 10 anos, né, de congelamento de salários. A Elisa já fez relatos, né, de que acompanhou, né, que esteve lá na greve, né, na passeata, nas manifestações, e que implicações teve isso na carreira e na formação de professores. Sim, de facto surgiu ali na crise económica que aconteceu no início da década passada, e lá está, para o bem e para o mal, como eu disse há pouco, nós fazemos parte da estrutura do Estado, não é? Portanto, quando houve a necessidade de fazer cortes em termos de orçamento do Estado, congelaram as carreiras dos professores durante 9 anos, não chegou bem a 10 anos, mas andou lá muito perto. Isso teve um impacto enorme porque a carreira, que já há uns anos atrás já estava um bocadinho, em termos de opinião pública, os professores estavam a ser muito questionados, éramos uns malandros, trabalhávamos poucas horas, ganhávamos um balúrdio, tínhamos muitas férias, era esta a perspectiva que as pessoas que não são professores tinham. E houve até uma certa campanha para denegrir a imagem dos professores, para tentarem mexer nas carreiras e naquilo que já estava legislado em termos das nossas regalias. E depois, quando houve a crise económica, claro, congelaram-nos os salários, assim, a nós, não foi só aos professores, foi também a outros profissionais, só que no caso dos outros profissionais, eles viram depois as suas carreiras restabelecidas e foram a pouco e pouco, gradualmente, recuperando o tempo de serviço que perderam. A nós congelaram mesmo aqueles 10 anos e só nos deram 2 anos e qualquer coisa. Pronto, o que é que isso teve de impacto? Deixou de ser atrativo nos últimos 15 anos em Portugal ser professor. Então, os jovens, quando acabam o ensino secundário, dificilmente colocam nas suas opções de carreira ser professor. Então, as universidades, os institutos politécnicos, os cursos de licenciatura, também, entretanto, com as reestruturações que o Bolonha introduziu e que a Eliane também já vos falou ou vai falar, também tiveram implicações na formação de professores. Não é? Ou seja, as universidades tiveram que se estruturar para uma estrutura diferente, não é? De uma formação que era de 4 anos ou de 5 anos passou para 3, não é? Depois mais um segundo ciclo de mestrado, e depois, também não havendo procura por parte dos jovens, acaba por depois as universidades também não estarem a investir em investigação, em até desenvolvimento do próprio corpo docente para melhorar depois a qualidade quando tiverem jovens para formar, ou seja, tudo isso, somado, acabou por ter um impacto muito grande ao nível da formação inicial, porque deixou de haver procura, não é? Há oferta de cursos de formação inicial de professores, mas não houve, nestes últimos anos, procura. Os poucos alunos que, entretanto, também procuraram as universidades e que, mesmo assim, por gosto e por convicção, quiseram mesmo arriscar ser professores e fazer essa sua formação inicial como professores, depois também se viram no final das licenciaturas e no final dos mestrados, porque a habilitação depois para a docência é com mestrado, também viram-se com trabalhos precários, a darem aulas em colégios particulares, alguns, os que tiveram mais sorte, outros a trabalharem em centros de estudo, em ATLs,
a trabalhar naquilo que se chamam as componentes de apoio à família, ou as AECs, que são as atividades extracurriculares, que algumas escolas e alguns municípios oferecem, mas que coisas muito precárias, trabalhos a ganharem salários muito baixos, ou seja, também não dignifica propriamente a carreira de professor. Portanto, este congelamento, a par de outras campanhas e de políticas públicas que acabaram por não tornar de tornar as carreiras de professor menos atrativas do ponto de vista das regalias, quando comparados com outros licenciados, houve menos alunos, não é? Então agora o que vamos assistir nos próximos anos é que estamos com um corpo docente muito envelhecido. Vão iniciar-se agora, os professores estão a chegar à idade da reforma, ou seja, agora a maioria dos professores que andam ali na casa dos 65, 66 anos, nos próximos 2, 3 anos vão começar a reformar-se. Não há jovens para colocar não conseguem aceder à carreira de professor. Portanto, tudo isto acabou por ter implicações muito grandes, quer ao nível da formação, quer ao nível da renovação geracional que é necessária nas escolas do ensino básico e do ensino secundário em Portugal. Portanto, vamos assistir agora nos próximos anos a algumas dificuldades de renovação do corpo docente. Aliás, já se nota, este ano com a pandemia e com muitas pessoas que, entretanto, com problemas de saúde, mais problemas até mentais, que não aguentaram esta pressão do ensino online e tudo isto, há muitos professores de atestado médico e há muitas escolas que têm dificuldade. Aliás, na minha agora lá um horário de uma professora de inglês estão com dificuldade em encontrar. Não há professores, porque, entretanto, os jovens que estavam na lista para serem colocados já foram colocados ou estão a trabalhar, então não há, e há regiões lá embaixo no Algarve, no Alentejo, onde não há professores em alguns grupos disciplinares para substituir colegas que, entretanto, vão ficando doentes. Nem para as substituições temporárias existe possibilidade de contratação porque não há professores. E os próximos anos, acho que desse ponto de vista, vão ser dramáticos, mas também, por outro lado, abre-se agora uma janela de oportunidade para a formação inicial de professores. Ou seja, voltando agora os jovens a perceberem que vão começar a reformar-se professores. Se a maioria dos empregos não tem, a maioria das formações não tem emprego garantido. Se os jovens que vão para o ensino superior começarem a perceber que a carreira de professor, pelo menos agora nos próximos anos, conseguem ter uma colocação, se calhar vão investir mais em optar por ir para cursos de ensino, cursos de formação de professores, e se calhar daqui a uns 10, 15 anos o problema vai estar resolvido, mas até lá a formação de um professor demora 5 anos, não é? Se nós estamos agora a assistir às reformas já nos próximos 2, 3 anos, não é? Há aqui um hiato temporal que vamos ter alguma dificuldade nas escolas. Não sei se vamos conseguir recuperar. Acho que foi uma machadada, aqueles 10 anos foram uma machadada muito grande, assim, em termos de opinião pública, de impacto, quer nos professores que já estavam no terreno, quer nos potenciais candidatos a professores, que deixaram de ver a carreira de professor como sendo algo de atrativo ou apelativo. Eu acho que também um pouco devido a essa alteração, né? Agora, as licenciaturas, que nem eu estava vendo a licenciatura em Física da UA, né, da Universidade de Aveiro, tem uma estrutura um bacharel, né, como se fosse um bacharelado brasileiro. De Física. Aí eu acho que as pessoas aí que fizerem esses cursos, eventualmente, podem tirar o Master em... Mestrado numa engenharia ou outra coisa qualquer. Mas podem também fazer ensino. E aí, para a escola, se elas começarem a perceber... Eu acho que passa um bocado por tornar a carreira de professor novamente atrativa. Atrativa, foi. Foi. Porque toda a gente já sabe as dificuldades da carreira, não é? De lidar com jovens e lidar com os problemas sociais da destruturação das famílias, da falta de valores, das dificuldades dificuldades de vária ordem que se lida numa escola, não é? Se a par disso a carreira também não é atrativa e as pessoas não se sentem, não é? As pessoas também têm, os professores também têm depois família, também têm as suas vidas para organizar, não é? Portanto, passa pelas duas coisas. Por um lado, tentar resolver os problemas sociais e investir numa educação para todos, que é esse um bocado a política que agora está na mesa, não é? Que está em vigor desde que entrou este último governo. E por outro lado, também
tornar apelativo o papel do professor. Eu acho que agora com isto da pandemia aproveitaram aqui, começaram a perceber que havia aqui alguma necessidade de fazer alguma campanha e acho que agora com isto da pandemia nós em Portugal passamos a dizer os professores são os heróis, os professores conseguiram fazer o milagre do ensino online. Já o ano passado o discurso mudou um bocadinho. E que com poucos recursos e com um esforço pessoal, ou seja, que nós nos sacrificamos. Quer dizer, um professor que é professor por gosto e por amor à camisola, não é? Quando se viu confrontado com a necessidade de se reinventar, reinventou-se. Ou quem não o fez foi uma minoria, não é? Aqueles que estão motivados para o ensino presencial também tinham um problema nas mãos que era resolver o ensino online e fizeram. Mas pronto, ainda bem que, por um lado, isso acaba por passar uma mensagem positiva sobre a importância e o papel dos professores. Obrigada, Elisa. Agora, a próxima é um bocadinho o que leva os professores a fazerem mestrado e doutorado em Portugal, antes e após Bolonha, né? Lembrando que, aí para os alunos, né, que antes de Bolonha, aí os mestrados, eles não eram necessários, né, para habilitação à docência. Então, eles eram um plus, né, porque a estrutura era outra. Aí, se a Elisa pudesse falar um bocadinho disso. É assim, antes de Bolonha, os mestrados, portanto, havia as licenciaturas de 5 anos, e de 4, 5 anos, dependendo dos cursos. E depois havia os mestrados, 2 anos, como agora, em que tinha uma parte curricular e uma parte em que havia a preparação de uma dissertação. Isso continua igual. A diferença é que, antigamente, as pessoas, por exemplo, um professor tinha o aliciante de, ao fazer um mestrado extra, portanto já tinha uma licenciatura e depois o mestrado era uma habilitação extra, tinha a possibilidade de bonificar, em termos de tempo de serviço, 4 anos para a sua progressão. Portanto, a carreira em Portugal está dividida por escalões, já estava antes também, por escalões de mais ou menos 4. Havia uns de 4, 5 anos, agora são todos de 4 e há um que é de 2. E então o professor sabia que se fizesse mestrado era um investimento, porque tinha que pagar propinas e tinha esse investimento na sua formação, mas sabia que depois era recompensado monetariamente porque iria conseguir avançar mais rapidamente para o escalão seguinte, o que significava um ganho de salário superior. Entretanto, com estas mudanças todas, com o Bolonha, passaram os mestrados a ter a bonificação apenas de 1 ano. Mesmo assim, ainda há quem procure exatamente por isto. 1 ano sempre é menos 1 ano de permanência no escalão e tem sempre é uma forma de chegar mais rápido e de progredir mais rápido. Depois, há uma outra coisa que está agora no nosso Estatuto da Carreira Docente, que é o desempenho de algumas funções em estruturas da escola, em estruturas de gestão intermédia, de liderança intermédia, implicam sempre a aquisição de formação, pode ser pós-graduada ou mestrado, em áreas como administração educacional, avaliação educacional, supervisão pedagógica. Por exemplo, para aceder ao lugar de coordenador de departamento, o docente deverá ter formação ou em administração educacional, ou em avaliação, ou em supervisão, é numa das 3. Por exemplo, a candidatura para ser diretor de uma escola só pode ser com mestrado em administração educacional, mestrado ou pós-graduação. Quem diz isso diz outras funções que sejam desempenhadas na escola, por exemplo, funções que têm a ver com cargos de gestão intermédia ou de resolução de conflitos dos alunos, coisas mais específicas. Então as pessoas acabam por procurar agora, não tanto pela vantagem dos 4 anos para a progressão, mas mesmo tendo só um, acabam por procurar porque é uma mais-valia para poder desempenhar outras funções. Porque o que está a acontecer é que nós, à medida que caminhamos na carreira, os professores mais novos não são tão chamados a desempenhar esses cargos, mas os professores mais velhos, os que são do quadro, são. Portanto, é uma mais-valia ter essa formação, porque depois dá um background para poder desempenhar melhor essas funções na escola, essas funções de liderança intermédia. O doutoramento permaneceu igual, quer antes de Bolonha, quer depois de Bolonha, valia 2 anos. O que acontecia antes é que as pessoas normalmente faziam o mestrado e depois faziam o doutoramento. Então ganhavam os tais 6 anos, que eram os 4 mais 2.
Agora não, só se ganha ou 1 para mestrado mais 2 para o doutoramento, ou então diretamente 2 se for diretamente para doutoramento. O que também é uma mais-valia, porque acaba por progredir. Por exemplo, a mim o que me aconteceu foi que eu, quando fiz o doutoramento, estava na mudança num escalão que só tinha 2 anos, então acabei por saltar mais depressa, 2 escalões quase, não é? Obrigou-me a estar 1 ano à espera, mas consegui chegar mais rápido, o que é bom, não é? Para tentar lá estar a compensar dos 10 anos que tivemos parados, portanto, acabei por beneficiar, e quem diz eu, outros colegas meus. Mas não é... Pronto, aí o doutoramento é mais por aquela vontade que a pessoa possa ter de evoluir, de procurar um desafio, de tentar compreender alguns fenómenos da sala de aula ou compreender alguns fenómenos da escola e tentar, de alguma forma, fortalecer a sua formação para fazer face a esses desafios. Não é tanto, pelo menos das pessoas que eu conheço, não é tanto para já a ideia de que tendo um doutoramento temos acesso, por exemplo, a ir para o ensino superior, é mentira, porque há às vezes a possibilidade de colaborar ou trabalhar a tempo parcial, mas não abrem vagas para podermos aceder a trabalhar no ensino superior. Portanto, é mesmo pela mais-valia em termos de formação que isso nos possa trazer para o desempenho das funções na nossa escola, não é? No trabalho que nos é exigido na nossa escola. Obrigada, Elisa. Agora, a última pergunta. Se a Elisa podia falar um pouquinho sobre a prática de supervisão de pares, que você já relatou, né, em vários artigos para a gente, e um pouco da avaliação externa, que acabam ambas, né, contribuindo para o desenvolvimento profissional. E aí eu acho que a gente consegue relacionar um pouco com os relatos de práticas, né, com as narrações multimodais. Aí, agradeço. Pronto, são duas coisas distintas. Por um lado, no Estatuto da Carreira Docente, nós temos uma coisa que se chama avaliação externa do desempenho docente. E temos a avaliação, todos os docentes para progredirem na carreira têm que ser avaliados pelas estruturas da escola, pelas secções de avaliação das escolas, que são constituídas normalmente pelos professores coordenadores, pelos diretores, etc., onde somos avaliados em 3 dimensões. Somos avaliados, por um lado, na prática letiva. E para isso, para sermos avaliados na prática letiva, é chamado um avaliador externo. Quem é o avaliador externo? É um docente de um escalão acima do nosso, que trabalha numa escola do mesmo município ou da mesma região que está organizada. As escolas estão organizadas por estruturas de formação. E esse docente vai à nossa aula, vai a 2 aulas, observa as aulas, mas aqui não é numa lógica de supervisão, aqui é apenas observação pura e dura, preenche um relatório, dá uma nota, articula depois com o avaliador interno e daí resulta a nossa avaliação na dimensão da prática letiva. Depois somos avaliados na relação com a comunidade, ou seja, aquilo que cada um de nós faz em termos de projetos para a comunidade, o que é que nós dinamizamos, onde é que nos envolvemos na relação com a comunidade escolar, e também somos avaliados no âmbito da nossa formação contínua, a chamada formação ao longo da vida, ou seja, somos de certa forma obrigados a fazer um número de horas de formação que é de 50 horas, metade dessas horas tem que ser na nossa dimensão científica e pedagógica e as outras 25 horas podem ser noutra área que o docente entenda fazer a formação. E depois essa formação, mais as outras 2 dimensões, a relação com a comunidade e a prática letiva, dá-nos a nossa avaliação para podermos progredir. Portanto, aí a avaliação externa obriga, de certa forma, a que haja um maior cuidado, talvez, de pelo menos as pessoas se irem preparando, já que vão ter uma aula observada, e isso dá ali alguma responsabilidade, e as pessoas procuram até dialogar com os seus pares, com colegas de outras escolas, para ver novas metodologias, novas abordagens, para tentarem, de alguma forma, ficar bem, não é? Pelo menos naquelas aulas em que vão ser observados, e alguma coisa poderá eventualmente mudar, mas eu acho que o impacto é muito pequeno, é pouco significativo. O que eu acho que pode ter algum impacto ao nível da formação contínua de professores, que é aquilo que se chama a formação baseada na escola, não é? Que é haver, pela parte das estruturas de coordenação da escola, a indicação de que
se faça uma supervisão de pares, ou seja, já a experiência que eu tive nesta escola, por acaso, não existe, mas em 2 escolas onde eu já trabalhei, isso aconteceu. Que era, eu escolhia o meu par, ou seja, alguém do meu grupo disciplinar, alguém que, como eu, também é professor de Física e Química, alguém com quem eu tivesse uma relação de proximidade, ou até de algum respeito, e que houvesse uma lógica de respeito mútuo, mas ao mesmo tempo numa lógica em que ambos são iguais, ou seja, não existe uma relação de superioridade, é uma relação de pares, uma efetiva relação de pares. Então, o que acontecia era que íamos agendando ao longo do ano letivo vários momentos em que eu ia observar as aulas da minha colega e ela depois vinha às minhas. Muito naturalmente, sem ter aqui muita formalidade. Por exemplo, na avaliação externa, que eu falei há pouco, existe muita formalidade, porque aquilo tem que ser notificado, a pessoa vai no dia X, os alunos têm que saber que a pessoa vai, há ali umas formalidades muito grandes. Nesta experiência de supervisão de pares, para já porque é um docente lá da escola e é normal ele circular pela escola, não é? Portanto, é só naquele dia, entra, senta-se, assiste à aula, até colabora na aula. E normalmente o que ele ia observar, normalmente era acordado entre mim e a colega, que era do género. Por hipótese, eu dizia, olha, eu tenho problemas, por exemplo, no modo como os alunos entram na sala e eu quero que eles comecem a trabalhar. E então ela vinha observar e tentar perceber o que é que eu fazia ou o que é que acontecia naquele momento, que depois desse ali aso a alguma confusão e então tínhamos que controlar aquilo. E depois saíamos da aula e vinhamos as duas refletir sobre o que ela observou, conversar. Pronto, o que é que eu senti? Que faltava nessa conversa uma coisa mais formal, ou seja, algo mais onde pudesse haver um registro do que realmente se passou. Então chegámos à conclusão que o ideal era fazermos um relato daquele episódio só que ela vinha observar. Por exemplo, imagina que o episódio que eu queria que ela observasse era só o momento da entrada. Ou outras vezes aconteceu em que eu quis que ela observasse uma tarefa inteira, não é? Desde que eu implementei a tarefa até que os alunos a terminaram. Pronto, então resolvemos as duas fazer o relato, mas até na altura fazíamos oralmente só. Falávamos, gravávamos até o relato, uma para a outra a conversar. Mas depois achamos que havia ali perda de informação. Então começamos, cada uma de nós fazia o relato escrito do que observou. Eu fazia o que eu senti, o que eu achei que aconteceu, e ela escrevia o que ela observava. E depois confrontávamos o relato uma da outra, e era muito engraçado perceber que o que eu achava que aconteceu e o que efetivamente aconteceu tinha ali algumas nuances. Depois, eu ainda estive lá há 4 anos naquela escola, então isto foi evoluindo de ano para ano. E depois houve uma altura em que começamos a fazer a gravação, ou seja, gravávamos a aula, né? E depois, com base na gravação, fazíamos o relato escrito, a transcrição, mas não apenas um relato, fazíamos um relato mais próximo daquilo que são as narrações multimodais, ou seja, tentávamos contar a história com um fio narrativo do que aconteceu na aula, complementado com os materiais, aquilo que foi fornecido ao aluno, o que se escreveu no quadro, o que é que o professor disse, o que é que o aluno disse, ou seja, tentávamos fazer aquilo de uma maneira mais completa. E, de facto, percebemos que quando fazíamos a narração, e também isso eu acabei por condicionar para as narrações, porque era uma coisa com a qual eu estava a trabalhar na altura que estive a fazer o doutoramento, portanto, era confortável para mim trabalhar com isso, e acabei por trazer a colega para trabalhar também, e realmente tínhamos um documento. Portanto, nós escrevíamos aquilo a seguir, eu escrevia a narração a seguir à aula, e depois trazia o documento quando tivéssemos a reunião de pares as duas, e depois tínhamos ali uma base com base no que íamos lendo no relato, a nossa discussão, para já não nos perdíamos em outros assuntos, não é? Portanto, íamos direto ao ponto daquilo que queríamos refletir. E à procura dos pontos de melhoria, daqueles aspectos menos conseguidos, da prática, dos aspectos a melhorar, etc. Por exemplo, eu e essa colega fizemos isto de uma forma muito, muito sistemática, muito organizada, mas outros colegas da escola ficavam apenas pelo diálogo, pelo relato oral. Pronto. E depois o que nós fazíamos era, no final de todo este processo, identificar as boas práticas. Eu identificava as boas práticas da minha colega, ela identificava as minhas, os outros pares a mesma coisa, e no final do ano fizemos uma espécie no final de cada ano, era uma espécie de fórum de boas práticas. Aquilo até havia lá umas jornadas pedagógicas na escola e nós fazíamos nesse momento, em que eram apresentadas, no fundo,
o apanhado ou a súmula das boas práticas identificadas para que outros professores, porque isto não era obrigatório, era só entrava neste processo de supervisão de pares quem queria. Então, outros colegas que até nem tinham entrado no primeiro ano, no segundo ano, ao ver o relato das boas práticas, até quiseram entrar. E ao fim de 3 anos, isto já estava quase 100% dos professores em processo de supervisão, o que era interessante, porque era um dos objetivos da direção da escola, era ter mecanismos de supervisão, em vez de ser uma supervisão em que vinha o diretor ver as aulas ou pedir ao coordenador para vir ver as aulas com aquele formalismo todo, criaram aqui uma dinâmica de desenvolvimento profissional de pares, não é? E um desenvolvimento profissional que ia ao encontro das necessidades da escola e das necessidades daqueles pares, daqueles professores que se dispuseram a aprender um com o outro, não é? Com base na sua experiência. E acho que é um processo, é um caminho para a formação contínua de professores, que acho que é uma mais-valia. Claro que a formação é importante, as palestras são importantes, os cursos são importantes, mas esta espécie de job shadowing, que é fazermos a sombra um do outro, não é? Irmos lá ver o que é que o outro faz, o outro vem ver o que nós fazemos, ou até a possibilidade de irmos a outras escolas e fazer a mesma coisa. Aprender com a prática, esta epistemologia da prática eu acho que é muito importante. Mais até do que a teoria, do que os resultados teóricos da investigação. É exatamente isso que a gente faz aqui no Articula-se, né? Na articulação da pesquisa com a prática, é auxiliar nessa sistematização, né, da prática, porque a gente percebe que tem uma epistemologia própria, a epistemologia da prática, como você mesmo falou. Aqui no Brasil está tendo também avaliação, os coordenadores, eles vão com um protocolo, até no estágio a gente partilhava e o pessoal do sindicato disse que alguns entraram com ação, porque não queriam um coordenador pedagógico lá na sala de aula avaliando o professor. Então, eventualmente, essa experiência que você descreveu pode ser útil, né, Elisa? Sim. Para as pessoas estarem colaborando e terem, né, um colega supervisor que vire parceiro, né? Que vire... A ideia é serem parceiros, amigo crítico, alguém crítico no sentido de construtivo, de ajudar a crescer, não numa lógica. Eu lembro que na Universidade de Aveiro eles também andaram muito tempo pedindo amigos críticos à universidade, para as escolas. Eu acho que deve ser na mesma perspectiva, não é? Sim, mas aí era uma perspectiva de ser a colaboração da instituição de ensino superior, ajudar a escola a evoluir, não é? Enquanto organização. Mas aqui é uma questão mesmo interna, ou seja... Interna. Sim. Ai, Elisa, agradeço muito. Acho que era isso, né? Que a gente combinou. Espero que os esclarecimentos tenham sido úteis, ou sejam úteis para a reflexão que se vai gerar entretanto. Como disseste há pouco, qualquer dúvida, qualquer questão, façam-me chegar e eu tenho todo o gosto em responder dentro daquilo que eu souber ajudar. Estarei com certeza disponível. Maravilha. Eu vou subir o vídeo, então, como sempre faço, lá no YouTube e partilho o link, né? Que você sempre autoriza. E aí a gente até divulga mesmo aqui para o pessoal do Articulações, porque eu acho que é bem interessante, né? Complementa um pouco tudo que você já tinha falado, né? Naquelas conversas do Articula-se, né? Nas rodas de conversa no Seminário Luso Brasileiro. Agradeço muito. Eu vou parar agora de gravar e aí a gente segue aqui conversando mais um bocadinho. Obrigada, Elisa. Obrigada.